Alexandre Matos demitido do Vasco da Gama. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e conta também sobre a chance de o Flamengo faturar uma grana alta com a venda de João Gomes para o Manchester United. No Palmeiras, atualizações sobre Leila Pereira, que resolveu oferecer seu avião para trazer os jogadores do Verdão de volta da seleção brasileira. Preciso te contar sobre o futuro definido de Maurício, jogador pretendido por vários grandes clubes do Brasil e do exterior. Bora falar também sobre a chance de troca entre Botafogo e Corinthians. Por falar do Corinthians, quanto é que o Timão cobrou do Santos pelo aluguel da Neoquímica Arena? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela os dois jogos da Copa no Nordeste dessa noite. Teremos Itabaiana e Maranhão, vou de vitória ou empate do Itabaiana. Tem também 13 e Botafogo, clássico na Paraíba, vou de vitória do 13. Lembrando que no sábado tem Brasil e Inglaterra e você já pode fazer sua fezinha na 1xBet. Para participar é simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a seleção brasileira. Rodrigo, ex-jogador do Santos e atualmente no Real Madrid, seguirá usando a camisa 10 do Brasil. Imaginava-se até que o Paquetá pudesse ganhar essa camisa para os confrontos contra a Inglaterra e Espanha, mas Dorival Júnior decidiu mantê-la com o Rodrigo. Quero contar ainda que o Neymar pai anunciou através de suas redes sociais que não está ajudando o Daniel Alves em relação ao pagamento da fiança. Você sabe que a justiça espanhola permitiu que o Daniel responda em liberdade ou aguarde pelos julgamentos definitivos em liberdade em relação àquele processo que ele tem contra si. Haveria necessidade do pagamento de 1 milhão de euros. O pai do Neymar garantiu que não vai fazer qualquer pagamento e de fato não houve o pagamento. O Daniel Alves segue preso lá na Espanha. Bora contar sobre seleção brasileira. A provável escalação de Dorival Júnior diante da Inglaterra deve ter Rafael ou Bento no gol, Danilo, Murilo, Beraldo e Wendel na zaga, André, Bruno Guimarães e Paquetá no meio, na frente Rodrigo, Vinícius Júnior e a dúvida em relação ao centroavante Endrick ou Richarlison. Já a seleção inglesa, adversário do Brasil em Wembley, não terá Saka, jogador do Arsenal, ele está contundido e ficou de fora dessa partida. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Fortaleza vive seu pior início de temporada sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Depois de 15 partidas, são 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, aproveitamento até agora de 60% dos pontos. O pior nas 4 temporadas sob o comando do técnico argentino, que tinha 69% no ano passado, 78% em 2022 e 72% em 2021. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu dar uma ajuda para trazer da Inglaterra Murilo, zagueiro, e Endrick, atacante. A dupla será titular, imagina-se, no confronto de quinta-feira contra o Novo Horizontino, válida pela semifinal do Campeonato Paulista. Para que o processo de vinda dos atletas seja feito de maneira mais rápida, a Leila disponibilizou o avião que ela tem. Não é o avião que ela comprou para que o Palmeiras possa utilizar. Ela tem um outro avião particular que a levou para Londres, você sabe que ela é chefe da delegação. Além desse voo que vai trazer os jogadores de forma direta, o Murilo e o Endrick ainda vão ter a companhia de um fisioterapeuta contratado especialmente para cuidar da recuperação dos jogadores. A ideia é que eles estejam com 100% de condições para o confronto diante do Novo Horizontino, jogo único no Allianz Parque. Por falar no Allianz, como o Palmeiras está voltando ao estádio depois de um longo tempo, o Verdão decidiu promover um treino com seus atletas na véspera do confronto contra o Novo Horizontino, até porque houve uma mudança no gramado do Allianz Parque. O composto que se junta à grama agora é de cortiça. Então a ideia do Abel Ferreira é que seus jogadores possam se adaptar a essa nova realidade. Bora falar agora sobre o futuro definido do Maurício, meio atacante do Internacional, alvo de vários clubes. Corinthians, Palmeiras, Grêmio. Já falaram dele também no Flamengo, enfim, isso sem falar de possíveis propostas do exterior. A grande verdade é que o André Curi, o empresário do Maurício, tem tentado trabalhar para tirá-lo a qualquer custo do Colorado. E aqui que vem a informação importante: Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, decidiu que não vai vender o Maurício nessa temporada. A ideia é que ele fique até dezembro e aí sim, para 2025, o Internacional vai aceitar se sentar
para conversar e eventualmente entender possíveis condições de negócio. O Inter montou um time para brigar por todos os títulos da temporada de 2024 e entende que o papel do Maurício é super importante diante desse cenário. Não deveremos ter grandes novidades em relação a negociações. O Bahia fez proposta, o Palmeiras e Corinthians sondaram, enfim, muitas especulações. Negócio é encerrado e o Maurício fica. Informação que vem do Sul dá conta até de que o Alessandro Barcelos procurou o Maurício para deixar isso bem claro para o jogador, algo que deixou o técnico Eduardo Cudê bastante animado. O Cudê não gostaria de perder seu jogador em hipótese alguma. Quero falar agora sobre a chance de o Flamengo faturar uma grana legal com o João Gomes. Atleta revelado na base, vendido para o Wolverhampton, vive fase espetacular com a camisa dos Wolves e é também jogador convocado para a seleção brasileira. Pois bem, de acordo com o jornal Daily Mirror, lá da Inglaterra, o João Gomes interessa ao Manchester United, negócio que pode chegar a 40 milhões de libras ou 253 milhões de reais. O Fla manteve 10% do valor de uma venda futura, só aí já embolsaria 25 milhões e 300 mil. Mas não para por aí. O Flamengo também tem, por conta do mecanismo de solidariedade, direito a mais 4,5% da negociação, ou seja, mais 11 milhões e 400 mil reais o total. Se confirmada essa oferta de 40 milhões de libras, 36 milhões e 700 mil, dinheiro bem bacana para um atleta que já não é mais do Flamengo há algum tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre a negociação entre Botafogo e Corinthians praticamente cancelada. Alguns dias atrás surgiu a hipótese de o Corinthians contratar o Danilo Barbosa, volante que tem sido titular no Botafogo. A informação que surge hoje é de que o Corinthians procurou de fato o Botafogo e ofereceu uma lista de atletas para tentar uma troca. Essa lista contou com vários nomes, mas não tinha o Gustavo Silva ou Mosquito, que era um alvo do Botafogo. Cheguei a contar para vocês que dirigentes do Botafogo confirmavam o interesse no atleta corintiano. Diante desse cenário e com a definição de o Corinthians não incluir o Mosquito, não há qualquer possibilidade de o negócio avançar. Hoje o Botafogo está mais preocupado em buscar reforços e melhorar o seu desempenho do que propriamente em vender jogadores. Vale a lembrança de que o Botafogo não tem técnico desde a demissão do Thiago Nunes. O Botafogo perdeu seu executivo de futebol, o Mazuco se mudou para o Atlético Paranaense, mais recentemente o coordenador de scout do clube também foi para o Internacional. E é diante desse cenário que o John Textor trabalha no mercado em busca de pessoas que possam comandar o Botafogo. A ideia nesse momento não é tratar sobre reforços. Hora de falar sobre o aluguel da Neoquímica Arena para o Santos. Você sabe, né? Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam na semifinal do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira no estádio corintiano. Eu cheguei a ler nessa quinta-feira que o Corinthians alugou o estádio por 1 milhão e 600 mil reais. O que eu fiz? Procurei o presidente Marcelo Teixeira, presidente santista, para entender como é que foi fechado esse acordo. Confesso que achei esquisito porque alguns dias atrás, batendo papo com o presidente Augusto Melo do Corinthians, ele falou que para alugar o estádio para o Santos haveria um custo mais ou menos de 1 milhão de reais. E é exatamente esse o número que o Marcelo Teixeira me falou. De acordo com o presidente santista, o Santos vai desembolsar 1 milhão de reais com aluguel e com impostos, tá? Não estão incluídas nessa conta, obviamente, uma série de despesas com a abertura do estádio. Calcula-se que com todos os ingressos vendidos, a arrecadação possa chegar a quase 4 milhões de reais. O Peixe tem convicção de que vai faturar muito mais do que no jogo das quartas de final, quando decidiu mandar sua partida contra a Portuguesa na Vila Belmiro e ficou com apenas 150 mil reais. É bem verdade que na oportunidade ele acabou perdendo 200 mil, imagino que por conta de alguma causa judicial, mas a receita do Santos seria de algo na casa dos 350 mil. O Peixe vislumbra a possibilidade de ultrapassar 1,5 milhão de reais. Os ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira a partir das 14 horas. O ingresso mais barato para quem não é sócio do Peixe vai custar 100 reais. Mudando de assunto, quero repercutir com vocês a possibilidade de o Atlético, uma especulação de que o Atlético Mineiro tentou a contratação do técnico Antônio Oliveira. Informação trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola desta quinta-feira dá conta de que o Atlético ofereceu ao treinador português do Corinthians um caminhão de dinheiro, uma oferta bem melhor do que a que ele tem em mãos para seguir como técnico corintiano. E de acordo também com o Neto, Antônio Oliveira agradeceu ao contato do pessoal do Atlético, mas preferiu ficar no Corinthians. Fui checar essa informação com uma pessoa do Corinthians e a pessoa disse que tem exatamente essa mesma informação de que o Atlético fez proposta e o Antônio Oliveira preferiu ficar. Mas, ouvindo o outro lado, conversei com um dirigente atleticano e tratou essa história como irreal. Ele assegura que desde o princípio o grande alvo do Galo foi o Gabriel Milito, treinador argentino, que era comandante do Argentino Júnior até a metade do ano passado,
passou por um período sabático, tinha negociações avançadas com a Católica, mas deve ser anunciado como treinador do Atlético muito em breve. O Atlético admite que já fez uma primeira proposta, as partes analisam a questão, o financeiro não é o principal, o Milito está muito preocupado com o projeto, com o comprometimento, com as ideias, com o que o Atlético espera dele, e tudo isso está sendo debatido antes de um acordo. Então temos uma divergência de informações, o pessoal do Corinthians afirmando que o Antônio Oliveira foi procurado, o pessoal do Galo assegurando que não houve nenhum contato. Talvez o ruído de informação esteja aí no Antônio Oliveira ou quem trabalha para o Antônio, talvez divulgando a notícia de que ele foi procurado, mas na verdade o Atlético assegura que não, que o Gabriel Milito sempre foi o alvo principal. E você, desse lado, você nesse caso está de que lado? Usa o espaço para comentários, quero saber a sua opinião. Bora falar agora sobre a grande informação da quinta-feira. Alexandre Matos foi demitido pelo Vasco. O anúncio aconteceu no início da tarde, pouco depois que o Vasco programou uma entrevista coletiva do Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube. Pois bem, decisão do Vasco, ou da 777, de demitir o Alexandre Matos foi explicada pelo Lúcio da seguinte maneira, abre aspas, houve uma quebra de confiança e sem confiança não dá para seguir o trabalho. Foi uma conjunção de fatores, mas o principal foi a quebra de confiança. Vocês acompanharam o que aconteceu, não citaremos mais detalhes em respeito ao nosso compliance, mas conversei pessoalmente com o Matos e expliquei tudo. Só para vocês entenderem, vazaram nos últimos dias prints de uma conversa do Matos com o próprio Lúcio, explicando sobre a dificuldade na contratação de atletas, a vagarosidade, a falta de receita, o quanto o Vasco vinha sofrendo para contratar jogadores. E essa foi a gota d'água. O pessoal da 777 entendeu que o Matos não poderia continuar. O trabalho do Matos no Vasco não foi bom, bem abaixo daquilo que eu imaginava e bem abaixo de outros trabalhos que ele já fez. A alegação do Matos é de que teve pouquíssima autonomia para fazer as coisas, vários dos reforços que ele tentava não puderam ser contratados ou por vetos da 777 ou por uma questão financeira. De qualquer forma, o Vasco gastou para essa temporada algo na casa dos 100 milhões de reais, investimento alto. Mas o Lúcio chegou a dizer em pelo menos o quinto maior investimento do futebol brasileiro em 2024. E aí especificar que os maiores gastos foram com o Adson, jogador que veio do futebol francês, aquele mesmo ex-Corinthians, o Esforza, volante que veio do News Old Boys. Até agora nenhum dos dois mostrou grande coisa. Teve também uma terceira contratação super importante de um zagueiro ex-Corinthians, pertencia ao Benfica. Como é que fica o Vasco a partir de agora? O Cruz Maltino está no mercado em busca de um novo executivo de futebol. As buscas se iniciaram por agora. Quero fechar o vídeo para falar para vocês a respeito do Corinthians e as negociações com a Caixa Econômica Federal em relação ao financiamento do estádio. Você sabe que a dívida hoje do Timão para com o banco já supera os 700 milhões de reais. Detalhe, em 2023 e 2024 o Corinthians vai gastar cerca de 178 milhões e não vai baixar em um centavo essa dívida. Isso tudo é apenas com juros da dívida. Pois bem, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, concedeu uma entrevista afirmando que a negociação com a nova diretoria para a quitação do financiamento parece bem distante. A frase é a seguinte, abre aspas, na realidade o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida. Essa entrevista foi concedida ao Poder 360. Depois o presidente da Caixa completou, estamos retomando um processo de negociação para que a gente encontre um mecanismo para liberar o estádio, dar a sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Temos algumas premissas e modelos de negociações para que o Corinthians está avaliando, fecha aspas. Só para lembrar, no fim do ano passado, Duílio Monteiro Alves e companhia chegaram a afirmar que estava tudo certo para que o financiamento da Caixa fosse totalmente quitado. O tempo passou e a gente percebeu que não havia nada daquilo que foi afirmado. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, eu aviso vocês em relação ao horário da live. Combinado? Abraço, tchau!